Alô amigos do canal 20 da NET, no ar mais uma edição do nosso Espaço News RS, sempre com o apoio do Sistema Domus de Ensino, qualidade educativa com inovação e ética e Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Telespectador do canal 20 já sabe seu compromisso todos os sábados à 1 da tarde aqui no canal 20 da NET, o Espaço News RS. Hoje com o quadro Questão Legal, abordando os principais temas jurídicos do momento. Tudo que interessa para você, telespectador do canal 20, no que se refere à área do direito, vai passar por aqui, pelo Questão Legal. E nós voltamos logo após o intervalo. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. De volta com o nosso Espaço News RS, hoje com o quadro Questão Legal. Conosco o comentarista do Questão Legal, Dr. Paulo Calhendo, advogado, que vai apresentar, Dr. Calhendo, o nosso convidado da edição de hoje do Questão Legal, Dr. Calhendo. Bom dia, Renato. Bom dia, Dr. Túlio. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui de novo, tratando dessa questão, de mais uma questão importante e de relevância para as empresas, para os estudantes de Direito, para os profissionais da área de Direito, especialmente com a presença do Dr. Túlio Marcantoni, que é advogado renomado em Porto Alegre, é professor de Direito Tributário na graduação e na especialização, nos cursos de pós-graduação, é professor da Uniriter, mestre em Direito e tem um livro que será publicado agora em seguida sobre a questão do aproveitamento de créditos dos tributos. Este tema, é da mais elevada relevância e da mais elevada consideração das empresas, dos advogados e do judiciário, especialmente em função de algumas decisões recentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que tem se debatido sobre o tema da ampliação do conceito de insumos de PIS e COFINS. Parece ser um tema muito etéreo, muito abstrato, mas é um tema do dia a dia, do cotidiano das empresas. Porque o que ocorre? As empresas, elas têm na sua receita uma tributação, que se chama tributação pelas contribuições do PIS e da COFINS. São duas contribuições praticamente gêmeas, têm a mesma base de cálculo. As duas estão previstas lá no artigo 195 da Constituição, no inciso 1, na linha B, que trata da tributação sobre as receitas. Então, em todo o faturamento da empresa, em todas as suas vendas de bens e mercadorias, há a incidência dessas duas contribuições, o PIS e a COFINS. Bem, essas duas contribuições têm uma incidência não sobre a operação como ICMS, mas sobre a receita. Contudo, essa operação sobre a receita pode ter um impacto no mercado, gerando uma cumulatividade que é ruim, tanto para o mercado quanto para a própria empresa. Prevendo isso, houve todo um anseio, uma luta, que fez com que a emenda constitucional número 42 estabelecesse um acréscimo no texto constitucional e estabelecesse que estas contribuições seriam não cumulativas, ou seja, não haveria incidência de tributo sobre tributo, por isso a não cumulatividade. Essa previsão está no artigo 195, no inciso 1, a linha B, e se refere ao parágrafo 12 desse dispositivo, do artigo 195. Ocorre que as leis que regulamentaram esse dispositivo, a 10.637 em relação ao PIS e a 10.833 em relação ao COFINS, as duas no artigo 3º, limitaram a possibilidade de aproveitamento de crédito para evitar essa não cumulatividade. Permitiram o aproveitamento de crédito em relação à energia elétrica, em relação a máquinas, mas não permitiram em relação a todas as despesas da empresa, todas as despesas da sua atividade. Então você imagina uma transportadora que tem outros gastos, por exemplo, gastos relativos a lubrificante, relativos
ao step, a capa que vai em cima do pneu, a capa que vai em cima do caminhão. Bem, estes gastos não são passíveis de dedução. E os contribuintes se insurgiram, foram ao CARF e foram ao Judiciário e estão tentando ampliar este conceito, alegando que ele é, por demais, restritivo à ideia de insumo com natureza física e não em relação à atividade da empresa. E é com base neste tema, que é de interesse da maior parte das indústrias do país e no estado aqui particularmente, e das empresas também, que nós convidamos aqui o professor Túlio Marcantônio para que nos atualizasse um pouco sobre o estado da jurisprudência e da discussão sobre o assunto. Doutor Túlio Marcantônio, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renato. Agradeço o convite que foi me feito para enfrentar este tema polêmico, com várias questões efetivas a serem enfrentadas de forma peculiar. O primeiro ponto que a gente tem que analisar sobre a questão do aproveitamento do crédito, do PIS e COFINS referente à não cumulatividade, é nós identificarmos dentro do nosso sistema tributário nacional quais são os impostos e que forma foi estabelecida a não cumulatividade. No primeiro momento, nós temos a não cumulatividade estabelecida para o IPI. E segundo, a não cumulatividade estabelecida ao ICMS. Como bem colocou o professor Paulo, a emenda constitucional 42 agregou a não cumulatividade para o PIS e COFINS. Agora, qual o objetivo desta não cumulatividade ao PIS e COFINS? Em 2002 e 2003, quando nós tivemos a edição e publicação das leis que trataram do PIS e do COFINS, que veio a regulamentar o sistema de não cumulatividade, nós tivemos um objetivo primordial. O objetivo da não cumulatividade: desonerar a carga tributária. No entanto, na época, para aplicar a não cumulatividade, que seria o direito de aproveitamento justamente desses créditos referente à lona, ao STEP, aos serviços, a todo o procedimento que vem compor o sistema, né, foi necessário estabelecer alguns critérios. O primeiro critério, que foi muito criticado na época, é que as alíquotas, tanto do PIS quanto do COFINS, sofreram acréscimos. Esses acréscimos das alíquotas, por exemplo, do PIS, de 0,65 passou para 1,65%. Do COFINS, de 3%, passou para 7,6%. Dobrou, então? Dobrou. No entanto, para o sistema não cumulativo, tendo em vista o respeito ao aproveitamento do crédito tributário. Né? Tendo em vista justamente a este aproveitamento. Então, o que se criava na época? Se criou uma situação, ou seja, aumentou as alíquotas, mas de certa forma haveria uma desoneração com base no sistema não cumulativo. Este foi o primeiro passo. Logo com a edição da Lei 10.833, ela veio proporcionar no artigo 3º da lei uma forma efetiva de definir de que forma esses créditos, essa apuração dos créditos seriam feitos. E a apuração do crédito se bateu ao critério de insumos. E quando se estabelece o critério de insumos, efetivamente se abre uma polêmica. Primeiro, como que nós vamos definir quais são os insumos? Era necessário ter um critério de definição de insumos. E a lei, por sua vez, ela não trouxe essa definição de forma clara. Ela não trouxe de forma clara quais seriam os insumos. Desta forma, se entende por insumos tudo que faz parte ou da prestação de serviço ou do processo de industrialização. Na época, o que aconteceu? O fisco, por sua vez, para justamente não perder receitas, né, buscou na legislação formas de definição de insumos. E esta definição de insumos, nós já temos ela em outros impostos, não na contribuição, em impostos. Nós temos, por exemplo, no ICMS. Nós temos também esta mesma definição no IPI. E por último, nós temos uma definição entre insumos e receita no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, no Regulamento do Imposto de Renda, no artigo 290 e 299. Vejam bem, primeira regra de tudo isso. Nós temos três situações que possibilitam um conceito de insumos, mas não temos uma definição de insumos de forma clara para o PIS e COFINS. Mas temos a lei
a 10.833, no artigo 3º, que determina o aproveitamento do crédito com insumos. Essa é a primeira situação. O que o legislador em si buscou? O legislador buscou o critério, ao ver do próprio fisco, que melhor se adaptava à situação dele, sem levar em consideração os custos efetivos do próprio contribuinte, os custos efetivos da própria empresa. Com isso, ele usou o critério estabelecido pelo IPI. No primeiro momento, as decisões administrativas, a orientação estabelecida pela Receita era justamente de utilizar os critérios estabelecidos pelo IPI. E os critérios estabelecidos pelo IPI são de aproveitamento dos bens que fazem parte direto da cadeia de produção. Diferente do caso do PIS e COFINS. Como bem colocou o professor Calhendo, colega, nós estamos falando de PIS e COFINS que tem a sua incidência sobre a receita mês a mês, enquanto ICMS, circulação de mercadoria, uma cadeia de produção, IPI, industrialização não cumulativa dentro de uma cadeia de produção. A primeira situação é, não cabe ao legislador aproveitar conceitos de outro imposto, de outro tributo, para uma contribuição com materialidades diferentes. A lei carece, então, de uma definição mais específica do que seja realmente o insumo. Exatamente. Ou seja, neste momento não havia definição clara. E a Receita Federal, por sua vez, editou a Instrução Normativa 404, que veio tratar da COFINS, e essa IDA 247 do PIS, e essas instruções normativas vieram para regulamentar o conceito de insumo. Mas na forma de regulamentar o conceito de insumo, elas trouxeram novamente o conceito definido no IPI. Ou seja, o que houve? A Receita copiou o conceito estabelecido para o próprio IPI, que não cabe ao PIS e COFINS, e que, por sua vez, essas mesmas instruções normativas ferem diretamente o próprio princípio da legalidade estabelecido no Código Tributário Nacional, no artigo 109, onde nós temos uma regra que conceitos de direito privado não podem modificar os conceitos tributários, não posso modificar a essência do conceito tributário. Fato que veio a ocorrer no momento em que a Receita define como conceito de IPI, utiliza o conceito de IPI nos insumos. Então ali se estabeleceu uma guerra, uma política. Primeiro, nós temos uma empresa, um exemplo, uma empresa prestadora de serviço, que está lá no lucro real, que ela foi obrigada em 2002 e em 2003 a deixar o sistema cumulativo e passar ao sistema não cumulativo, lucro real, em vista do seu faturamento. No momento que ela adere ao sistema não cumulativo, ela quer naturalmente o direito ao aproveitamento dos créditos decorrentes da sua atividade. Se assim não for feito, nós estamos tratando, na verdade, de um sistema cumulativo com alíquotas em dobro. E com isso, óbvio e por certo, vai ser repassado ao consumidor final, a quem utiliza esse serviço. Mas vejam bem, o que acontece? Quando se fala em desonerar, nós não podemos, de certa forma, mudar o entendimento com base em instruções normativas que vêm buscar uma adaptação a favor do fisco, da melhor forma que o fisco reconhece, violando todo o sistema. Então, o detalhe todo que se abriu, a polêmica que se gerou, é exatamente em função do conceito de insumos. E não me resta dúvida, e também posicionado já na doutrina, que insumos, nós não podemos entender insumos e qualificar insumos de uma forma restritiva. Porque vejam bem, a prestadora de serviço, ela tem poucos insumos para se aproveitar. Mas se ela estiver no sistema não cumulativo, a carga tributária dela vai ser muito superior devido ao aumento de alíquotas. Exato. Então não posso criar de uma forma restritiva. Nós retornaremos logo após o intervalo comercial com Questão Legal.
O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. De volta com o nosso Questão Legal aqui pelo canal 20 da NET. O assunto de hoje é a ampliação do conceito de insumos de PIS e COFINS. Dr. Paulo Caliendo. Bem, Renato, é interessante pela exposição que o Dr. Túlio apresentou, que é um tema que tem a maior plausibilidade do ponto de vista das empresas, que tem aí talvez um passivo ou um conjunto de créditos a buscarem perante a Receita Federal, inclusive para oporem aos débitos que elas possuem. Existem alguns argumentos que foram muito bem colocados pelo Dr. Túlio. Um deles que eu gostaria de ressaltar, até convidar o Dr. Túlio para comentar um pouco mais, que é relativo à estrutura do conceito de insumo em relação ao IPI e ao PIS/COFINS. Porque o que ocorre numa operação de circulação de mercadorias, Renato, como o ICMS, IPI, há, neste caso da circulação de mercadorias, um destaque do imposto e uma transferência jurídica desse tributo para frente de um contribuinte de direito, por exemplo, um comerciante, para um contribuinte de fato, por exemplo, um consumidor, e essa operação, essa circulação de mercadorias, ela faz, ou de serviço, faz com que haja uma transferência jurídica desse valor para frente. No caso do PIS e da COFINS, não há esse repasse, não há essa transferência jurídica dos valores das contribuições para frente, não há cisão entre contribuinte de fato e de direito, a empresa é contribuinte de direito do PIS e da COFINS e é contribuinte de fato. E, portanto, ela não faz o destaque, o repasse jurídico da transferência desse valor, até o tema de uma questão legal que nós fizemos sobre a questão do PIS e da COFINS nas faturas de energia elétrica, que nós debatemos aqui, sobre as faturas de telefonia também. Não há essa transferência e, portanto, o conceito de insumo é diferente. Um tem um conceito de insumo vinculado ao produto e, por isso, os insumos aproveitáveis estão vinculados ao produto que está sendo repassado para frente, e no caso do PIS e da COFINS, não há essa transferência, há uma mera repercussão econômica e, portanto, o conceito de insumo está vinculado ao conceito de atividade. Portanto, até eu pergunto ao Dr. Túlio, quais são os casos que a jurisprudência tratou, mencionou e houve essa ampliação? Existem alguns casos que a gente poderia ilustrar para que a gente possa verificar algumas situações desse gênero, Dr. Túlio? Paulo, primeiramente, a gente tem que deixar bem claro, e eu acho que questionasse muito bem, exatamente a questão da não cumulatividade dentro do ICMS, a não cumulatividade do IPI e, inclusive, a não cumulatividade do PIS e COFINS. O que ocorre? Quando nós tratamos da não cumulatividade do ICMS, é exatamente isso. Nós buscamos dentro da cadeia o repasse deste custo até chegar ao consumidor final, buscando a neutralidade fiscal. Quando nós chegamos ao PIS e COFINS, nós estamos buscando a não cumulatividade como uma forma de redução da base de cálculo. A não cumulatividade ela passa efetivamente a ser definida pelo próprio contribuinte de direito, né? Então, o que ocorre hoje? Para exemplificarmos, nós temos hoje decisões administrativas que veio mudar o entendimento passado da Receita, justamente ampliando esse conceito, tá? Justamente modificando, dizendo o seguinte: olha, nós temos hoje, dentro do PIS e COFINS, uma lei que determina o conceito, que nos traz o critério de insumos, mas não temos uma definição legal para insumos. Por sua vez, nós também não podemos levar como critério que uma empresa efetivamente que tem como sua base de cálculo a receita, venha a ter a mesma base de cálculo, a mesma aplicação utilizada pelo PIS e COFINS, pelo ICMS e pelo IPI. Agora, o que ocorre aqui? O que termina nos condicionando?
As decisões administrativas hoje vieram a modificar o entendimento passado da Receita. Num primeiro momento, nos abordamos o seguinte: não há lei, não existe lei que veio a regulamentar o conceito de insumos. Se não há uma lei que veio a regulamentar o conceito de insumos para PIS e COFINS, eu tenho que entender o seguinte: tudo que faz parte do meu serviço, da minha industrialização dentro do sistema não cumulativo PIS e COFINS, me possibilita o aproveitamento deste crédito. Por exemplo, gastei de energia R$1.000 vezes a alíquota 7,6 e 1,65. Lá eu vou ter o valor do meu crédito. Da mesma forma, nós tivemos recentemente uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com o relator Leandro Pause, juiz federal Leandro Pause, a qual decidiu efetivamente a favor dos contribuintes, condicionando os contribuintes, possibilitando ao contribuinte recuperar nos últimos 5 anos todo o valor que efetivamente não foi creditado, não foi aproveitado para o PIS e COFINS. A decisão é extremamente importante porque ela abre um precedente. Vejam bem, nós temos decisões administrativas favoráveis e hoje nós temos uma decisão judicial favorável. Acho até interessante, doutor Túlio, até para exemplificar esse caso da decisão, que é relativa a uma empresa que tinha por atividade a prestação de serviço de limpeza e conservação. E eles conseguiram aproveitar, além da energia elétrica, de equipamentos, os gastos com uniformes, vale transporte, vale refeição, alimentação, seguro de vida, seguro saúde, plano de saúde, fardamento dos funcionários, aquisição e utilização de combustível lubrificante utilizados em veículos da empresa. Claro que todos esses gastos têm que estar vinculados ao objeto da empresa. Não pode ser um gasto realizado fora do objetivo e do objeto social da empresa. É justamente a decisão estabelecida pelo juiz federal, Dr. Leandro Pause, ela é de extremamente importância. Primeiro, a decisão não traz um parâmetro de critérios de insumos, do IPI, do ICMS e muito menos de imposto de renda, tal como as decisões administrativas que condicionam ao imposto de renda. O que nós temos na decisão estabelecida pelo juiz federal Dr. Leandro Pause é que o critério estabelecido pelas instruções normativas, eles não podem ser restritivos, eles podem ser exemplificativos. Se nós estamos falando de exemplificativos, a sua decisão trouxe justamente isso. Tudo que é necessário para eu realizar aquele serviço me possibilita acreditamento. Inclusive, se nós pensarmos no serviço de transporte, eu posso estar pensando inclusive no pedágio. Né? Nós temos que pensar em todas as despesas ali oferidas. E na prestação de serviço desta decisão, mais do que justo que o contribuinte efetivamente busque todos os créditos referente a todo o seu processo de prestação de serviço. Perfeito. Como se pode notar, é um tema da mais elevada relevância. Ele está sendo debatido no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, está sendo debatido junto ao Tribunal Regional Federal, e existem alguns parâmetros aqui que estão em discussão. O primeiro que é esse, que é o sentido da não cumulatividade, é um sentido constitucional, mas ele não é esclarecido que nem no caso do IPI e do ICMS, e portanto ele vai ter que ser construído pela jurisprudência. Há discussão sobre o conceito de insumo, que não existe, como disse o Dr. Túlio, um conceito legal, nem um conceito constitucional, mas ele tem que estar vinculado à natureza do tributo que está sendo trabalhado, e portanto é um tema que exige cada vez mais uma atenção importante. E até eu perguntaria ao Dr. Túlio se as empresas que não ainda se aperceberam dessa importância, desse detalhe, o que podem fazer? Qual é o requisito? Elas devem estar no lucro presumido, devem estar no lucro real, elas devem estar no regime da não cumulatividade, elas devem verificar seus créditos junto à contabilidade, elas devem verificar com relação ao estatuto. O que nós poderíamos orientar do ponto de vista de uma orientação segura, até para que elas não sejam induzidas a orientações que sejam fantasiosas, que gerem expectativas indevidas em relação ao contribuinte? Bom, a questão hoje está bastante segura. O que as empresas devem de fazer? Primeiro,
a empresa tem que estar no lucro real, né? Tem que estar no lucro real o sistema PIS/COFINS não cumulativo. Para estiver no lucro real o sistema PIS/COFINS não cumulativo, elas têm direito, nos últimos 5 anos, fazer o levantamento contábil de todas as suas despesas e buscar esse creditamento. De que forma isso pode ser feito? Pode ser feito via judicial, para termos uma maior garantia e certeza, buscando que isso seja declarado via judicial. E se quiser correr um risco, que eu não aconselho, se fazer inclusive na esfera administrativa, já acreditando isso mês a mês. Temos ainda 1 minuto, Dr. Túlio. Cristiano Criba me informa para o encerramento da nossa edição. 30 segundos, Dr. Túlio. Renato, o recado é o seguinte, empresário, temos que trabalhar hoje com recuperação, o que foi pago, o que foi feito indevido, a gente tem que recuperar. Tudo isso faz parte do nosso custo. Nesse mercado competitivo que nós vivemos hoje, nós temos que trabalhar analisando a legislação. Neste caso específico, o direito de se buscar os 5 anos é evidente e garantido. Dr. Caliano. Doutor Renato, mais uma vez é um tema fundamental. É necessário que o país altere o regime de tributação do PIS e da COFINS para garantir competitividade das empresas, garantir empregos, garantir uma atuação de geração de renda no país e, portanto, este tema ele é um tema da mais elevada relevância prática, mas também de relevância estratégica para o país, que o país precisa alterar o seu sistema de tributação das empresas e especialmente das contribuições. Então, parabéns aí pelo programa. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Questão Legal aqui pelo Canal 20 da NET. Até a próxima. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética.